eu queria trazer para vocês uma temática que tem sido objeto de muitos problemas ultimamente. Era algo que já existia há algum tempo, mas tem se tornado cada vez, entre aspas, moda, sobretudo em contratações públicas, que é o tema da preclusão lógica em aditivos contratuais de obras de infraestrutura. Eu vou mostrar aqui para vocês dois casos concretos de contratos públicos que eu posso mostrar, porque são contratos que têm publicidade, qualquer pessoa pode ter acesso a eles. Os contratos públicos não são resguardados por sigilo, então eles são de amplo acesso a qualquer pessoa, tá? Em que foi discutido justamente esse assunto. Olá, você que nos acompanha no canal Direito na Engenharia. Eu sou o Daniel Lima, advogado, especialista em Direito aplicado à engenharia, infraestrutura e à construção de obras pesadas. E antes de qualquer coisa, eu queria desejar a você que nos acompanha aqui em nosso canal um excelente 2021, que você possa ter, que todos nós possamos ter um 2021 muito melhor do que o que foi em 2020, um ano tão difícil, né, que dispensa qualquer comentário. É difícil para tantas pessoas, para umas mais, outras menos, mas felizmente estamos aqui, conseguimos atravessar e chegar aqui com saúde, firmes e fortes para dar seguimento à trajetória e à caminhada da nossa vida. Queria mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou durante o ano de 2020 e começar a trazer para você agora em 2021 uma série de novos vídeos, novos temas, em que a gente trata de temas, de assuntos variados ligados ao direito na engenharia. E para abrir o nosso bate-papo em 2021, eu queria trazer para vocês uma temática que tem sido objeto de muitos problemas ultimamente. Eu particularmente enfrentei isso no meu escritório de advocacia, com clientes meus, junto a clientes que já eram clientes ou pessoas que me procuraram ao longo de 2020, em função desse problema diversas vezes. Era algo que já existia há algum tempo, mas tem se tornado cada vez, entre aspas, moda, sobretudo em contratações públicas, que é o tema da preclusão lógica em aditivos contratuais de obras de infraestrutura. Na realidade, isso é um instituto que pode ser aplicado a qualquer tipo, essa lógica, esse raciocínio que a gente vai falar, poderia ser aplicado a qualquer tipo de contratação. Mas em função das características próprias dos contratos de infraestrutura, ele se torna bem presente dessa natureza de negócio. E a gente vai trazer para você algumas explicações a respeito. O nome é bem esquisito ou um pouco estranho para quem não é da área jurídica, para quem não está habituado com isso, preclusão lógica, mas a gente vai destrinchar esse conceito e explicar para vocês o que é e trazer os alertas que precisa trazer para você que trabalha no dia a dia na gestão de contratos de obras de infraestrutura, tá? O que a gente quer falar, o que a gente quer dizer quando fala em preclusão lógica? Antes disso, vamos fazer uma explicação preliminar de como é que era o cenário antes do advento, ou antes disso ter se tornado mais comum nas tratativas desses contratos. É o seguinte: você assina um contrato de uma obra de infraestrutura, por exemplo, vai executar uma ponte. Ela tem duração de 24 meses. O contrato tem duração de 24 meses. Suponhamos que durante os 12 primeiros meses houve uma série de problemas na obra, de ordem diversa, atraso de projeto, ou erro de projeto, ou então problemas em desapropriações, ou então problemas relacionados a greves, ou o que seja, não interessa, mas problemas que sejam ou de responsabilidade do dono da obra. E aqui, para a gente ser bem específico, a gente está falando sobretudo em casos de obras públicas, tá? Embora o que a gente aplique, o que a gente vai falar, se aplique também a obras privadas, mas isso tem sido mais comum em contratos públicos. Imaginemos, portanto, que houve essa série de problemas aí ao longo dos 12 meses, e aí, passados os 12 meses,
era para ter sido feito, era para ter sido executado 50% da obra, mas só foi executado 20%. E foi celebrado um aditivo de prorrogação de prazo, já que os 80% remanescentes da obra não conseguirão ser executados nos outros 12 meses que faltam do prazo. Então, digamos que a obra vai aumentar 6 meses de prazo. E no 12º mês, se assinou esse aditivo, estabelecendo que o prazo seria aumentado. Só que neste aditivo foi colocado que somente o acréscimo de prazo e nada mais. Contudo, o construtor, o contratado, nesse caso, o empreiteiro, ele teria direito a uma série de reequilíbrios econômicos financeiros porque houve o atraso no primeiro ano. Ele, por exemplo, as despesas indiretas, ele sofreu uma quebra no fluxo de caixa, ele vai ter que pagar 6 meses a mais a sua equipe de administração local, engenheiros, mestres de obras, segurança do trabalho, enfim, etc., que são custos que não estavam previstos no orçamento original, mas em função do prolongamento da obra ele vai ter essas despesas a mais. Mas isso suponhamos que não foi colocado no aditivo que foi firmado ao final dos 12 primeiros meses da obra. Então o que vai acontecer? Qual é o cuidado rotineiro ou costumeiro que se costuma ou que se costumava dar para os contratantes, neste caso, né? Sobretudo para o contratado? É de não colocar no aditivo que seria celebrado, nesse caso um aditivo de prazo, não colocar uma cláusula de quitação, dizendo que as partes, ou seja, o contratado, sobretudo para o contratado nesse caso, que é a quem vai interessar mais, as partes não têm mais nada a reclamar uma da outra em função da celebração daquele aditivo, dando quitação recíproca, tá? Se isso acontece e se esse texto, essa expressãozinha simples que às vezes cabe em menos de uma linha é colocada no aditivo, normalmente lá no final do aditivo, então o contratado não tem direito de reivindicar mais nada. Ele está dizendo que tudo que ele tinha para tratar foi colocado ali. E, portanto, se ele tinha um desequilíbrio econômico-financeiro a reivindicar ainda, daquela data para trás ele não pode mais pedir. Ele não pode mais reivindicar coisa alguma em função da cláusula de quitação. E a gente tem, como exemplo disso, essa decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Olha só, vejam o que diz essa decisão. É uma ementa de um acórdão, tá, do Tribunal de Justiça que diz o seguinte: apelação civil, ação ordinária, nulidade de cláusula contratual, indenização por danos materiais, improcedência. Isso aqui é o resumo, né, do que está sendo decidido, tá? Pedido reconvencional procedente, descumprimento do contrato, inexistência de desequilíbrio econômico e financeiro, autonomia da vontade. Aplicação do princípio do venire contra factum próprio. Esse princípio quer dizer que as partes não podem agir de maneira contraditória. E aí na sequência temos aqui em destaque, né, em negrito e em sublinhado aquilo que vai nos interessar mais de perto, o seguinte: ordenamento jurídico que veda a adoção de comportamento contraditório, apelante que pactuou, nesse caso aqui a apelante era a construtora, que pactuou livremente os termos aditivos do contrato, anuindo com a expressa quitação. Ou seja, a apelação foi jogada improcedente, foi dito que não existia um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Por quê? Porque a parte, ao assinar o aditivo, deu quitação no aditivo, dizendo que não tinha mais nada a reclamar, tá? Então, os advogados, as assessorias jurídicas das construtoras costumavam dizer simplesmente o seguinte: olha, quando ia revisar um aditivo, via se tinha cláusula de quitação e perguntava para o cliente ou para a construtora que ele está assessorando, dizendo: você ainda tem algo a reclamar relacionado a fatos ocorridos até hoje? Se a resposta fosse sim, então a orientação era: então tira essa cláusula de quitação, para que possa nascer a discussão no futuro referente a fatos pretéritos desta data do aditivo para trás. Ocorre que
isso não é mais suficiente em função da adoção cada vez mais frequente, cada vez mais comum pela administração pública da tese da preclusão lógica, que é o seguinte, é que mesmo não existindo no aditivo uma cláusula de quitação, se neste aditivo não forem ressalvados os assuntos, não forem ressalvadas as questões ainda pendentes de discussão entre as partes, relacionadas a fatos ocorridos até aquele momento, ou seja, o momento de celebração do aditivo, considera-se que de maneira tácita, de maneira implícita, de maneira velada, não há mais nada a se discutir. Ou seja, o direito a reivindicar um eventual reequilíbrio, por exemplo, como no caso que eu citei, né, do contrato de 24 meses, em que 12 meses houve um aditivo, o direito a discutir um eventual reequilíbrio precluiu. Ou seja, daí a expressão preclusão lógica, ou seja, ele se esgotou, ele se encerrou de maneira lógica. Por quê? Porque a conjugação com a expressão lógica? Porque deduz-se daí, se foi acertado um acréscimo de prazo, porém não foi acertado mais nada, deduz-se que não havia mais nada a discutir, nada a reivindicar, nada a se deliberar entre as partes. O que nós sabemos nem sempre é verdade. Aliás, na imensa maioria dos casos não é verdade. Mas é isso que vem acontecendo dentro de grande parte da administração pública e também junto à parte considerável do Poder Judiciário. Eu queria citar aqui, a título de exemplo, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Que é essa aqui, ó, de 2010, tá? Já é razoavelmente antiga, embora nessa época a gente não visse isso com muita frequência, e isso tem se tornado cada vez mais comum, tá? Que é, vejamos só, como é que o tribunal decidiu. Contrato administrativo, essa é a ementa, né, do acórdão, o resumo do acórdão. Contrato administrativo, obras de urbanização de favelas, indenização, despesas e prejuízos decorrentes de prorrogação do prazo ajustado, descabimento. As alterações foram objeto de aditivos contratuais, firmados em comum acordo pelas partes. Na medida em que as partes aditaram o contrato, restabeleceu-se o equilíbrio econômico e financeiro, adequando-se os preços aos acréscimos e reduções das obras, aceitando a apelante sem ressalvas a prorrogação do prazo contratual e as modificações das obras. Ou seja, o Tribunal de Justiça está dizendo que se você fez um aditivo, fez modificações de escopo contratual, fez modificações de prazo e não fez mais nada, por exemplo, você não discutiu a inclusão de uma indenização a qual você teria direito em função desses acréscimos de escopo e prazo, se o construtor, por exemplo, não foi quem deu causa a isso, mas você não colocou nesse aditivo, colocou tudo junto, então você perde o direito de discutir. É isso que essa decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo está dizendo, que a gente tem visto de maneira cada vez mais frequente no judiciário e na administração pública. Eu vou mostrar aqui para vocês dois casos concretos de contratos públicos que eu posso mostrar, porque são contratos que têm publicidade, qualquer pessoa pode ter acesso a eles. Os contratos públicos não são resguardados por sigilo, então eles são de amplo acesso a qualquer pessoa, tá? Em que foi discutido justamente esse assunto. Um deles ocorreu no âmbito da Compesa, tá? O que aconteceu nesse contrato? O contrato foi firmado quando estava em vigor a lei que desonerava a folha de pagamentos, ou seja, diminuía o custo tributário que a empresa tinha, no caso era um consórcio, sobre a sua folha de pagamentos. Mas durante a execução do contrato,
veio uma nova lei que reonerou a folha de pagamento. Então aquela redução dos encargos trabalhistas que existiam, eles foram extintos e retornou-se para o caso, para aquela relação jurídica, a incidência dos antigos encargos que eram maiores do que os que haviam sido considerados quando da orçamentação e da contratação inicial. E aí o que aconteceu? A obra levou alguns anos para ser concluída, acho que 4 anos, 5 anos, se eu não me engano. E isso surgiu no meio do contrato, não tenho aqui as datas precisas. E durante o contrato foram celebrados diversos aditivos de escopo, mudança de planilha, adequação de projeto, aumento de prazo e tudo mais. Só que em nenhum deles, mesmo quando a reoneração já estava em vigor, ou seja, quando a desoneração não existia mais e o consórcio já estava pagando os encargos cheios, nenhum desses aditivos essa questão foi tratada. A questão da reoneração e, portanto, da necessidade de se reequilibrar o contrato. E em nenhum dos aditivos foi feita a ressalva de que aquele assunto ainda precisava ser tratado. E aí o que aconteceu? Já no final do contrato, o contrato já se encerrando, foi apresentada uma carta para a Compesa, que era o contratante, a Companhia Pernambucana de Saneamento, em que foi pedido o reequilíbrio do contrato em função da reoneração. Isso está previsto na Lei 8666, quando houver aumento ou diminuição da carga tributária, a gente tem até um vídeo que a gente falou sobre isso, sobre tributação nas obras, né? Mas quando houver aumento ou diminuição, o impacto, seja para mais ou para menos, deve ser refletido no preço contratual. Então, obedecendo ou fundamentado nessa previsão, o consórcio apresentou esse pleito que foi negado com base no seguinte fundamento. Vejam só, isso aqui é parte do parecer que foi emitido para fundamentar a negativa do órgão para o pagamento da reoneração. Aqui a gente tem, entretanto, em maio de 2018 foi sancionada a Lei da Reoneração da Folha de Pagamento, que passou a produzir efeitos a partir de 1º de setembro de 2018, prevendo que as empresas voltassem a contribuir com 20% sobre a folha de pagamento para a Previdência, em lugar de recolher um percentual que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Neste caso específico aqui, a gente tinha uma situação em que essa reoneração, esses 20% sobre a folha, significava um pagamento maior do que o 1 a 4,5% sobre a receita bruta, tá? Então, a gente, continuando aqui no parecer, a gente tem, desse modo, percebe-se que o artigo 7º, inciso 7 da lei tal, com redação dada pela lei tal, permite que o consórcio solicitante opte por uma das hipóteses previstas, visto que, conforme comprovante de inscrição, o consórcio está enquadrado no grupo tal. Contudo, e aí essa parte que a gente destaca, a gente lê o seguinte, contudo, o consórcio apenas requereu à Compesa valores retroativos referentes à reoneração do contrato em abril de 2018, restando configurado o fenômeno da preclusão lógica quanto aos valores anteriores a essa data. A aplicação da preclusão lógica impede que a Compesa acate os pedidos de pagamento de quaisquer diferenças de valores em contratos administrativos, pois o contratado teria renunciado tacitamente a tal direito. E aí a gente vê ainda um trecho de um acórdão do Tribunal de Contas da União, citado no parecer, em que se diz o seguinte, o Instituto da Preclusão Lógica para o reequilíbrio contratual vem ganhando bastante espaço no cenário atual, sendo aplicado pela AGU e Procuradoria do Estado de Pernambuco, com base no posicionamento dos acórdãos tais e tais do TCU. E aí esses acordos dizem o seguinte, 5. A partir da data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou a deter o direito à repactuação de preços. Todavia, ao firmar o termo aditivo de prorrogação contratual, sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então acordados, a contratada deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita,
dando aso à ocorrência de preclusão lógica, tá? E o início aqui do 6. Por conseguinte, considero que a solicitação de repactuação contratual feita pela empresa Poliedro, com efeitos retroativos a 2005, encontra óbice no Instituto da Preclusão Lógica. E aí, eu chamo a sua atenção com relação ao seguinte. Essa lógica do TCU, você pode até perguntar como é que isso é novo, como é que está virando moda agora, se o TCU já tinha decisões de 2008 dizendo isso. Ocorre que essas decisões estão sendo aplicadas para contratos de prestação de serviço continuado, contratos que se estendem ao longo do tempo e que passam por renegociações e repactuações de preço com base numa cesta de índices ou indicadores econômicos anualmente. Ou seja, tudo aquilo que era objeto de reajuste ou poderia ser objeto de reajuste da tarifa que é cobrada no contrato, foi feita dentro daquele determinado ano, no aniversário do contrato, e aí sim é lógico que se encerra o direito a uma outra repactuação. Um exemplo disso a gente pode dar, por exemplo, em contrato, não é a mesma coisa, mas só para ficar mais claro para você entender, quando há um reajuste de tarifa de energia elétrica ou quando há um reajuste de tarifa de ônibus. Ou esse reajuste é calculado não é com base apenas num índice contratual. Ele é feito um cálculo, um índice congelado, como o IPCA, INCC, IGPM. É feito um cálculo em cima de uma série de indicadores da curva ABC, de insumos e de custos do contrato, para que se chegue a uma repactuação justa, porque às vezes um insumo ou um determinado item, mão de obra ou outro material, aumenta mais do que o outro, e aí se precisa fazer esse balanço para que o índice de reajuste seja correto. Em isso acontecendo, nesses contratos que comportam repactuação anual e não simplesmente reajuste, então a decisão do TCU está corretíssima. Só que essa lógica está sendo transplantada de maneira, no meu entender, equivocada e forçada para contratos de execução de obra, quando não se aplica esse tipo de lógica. Mas antes da gente explorar o porquê que eu entendo que isso é equivocado e que cuidados a gente precisa ter, você precisa ter para que riscos dessa natureza não ocorram, vou mostrar ainda outro exemplo concreto, outra história real de aplicação do problema da preclusão lógica. Esse aqui já num contrato no estado do Ceará, envolvendo a Secretaria de Saúde. Vejam só, isso aqui era um pedido dizia respeito a um pedido de pagamento de reajustes contratuais de anos, de 2, 3 anos para trás, que o contratante não vinha pagando. Apresentou-se uma carta pedindo que pagasse e a resposta negando o pagamento do reajuste contratual baseou-se no seguinte parecer, que dizia o seguinte: tem-se então que a concessão de reajuste, no âmbito dos contratos administrativos, em regra, está vinculada ao transcurso do prazo de um ano, a contar da apresentação da proposta ou da renovação do prazo contratual. Além do mais, cabe ainda destacar o seguinte entendimento do PGDF, do parecer tal, do PROCAD, que eu vou ler aqui para vocês. Administrativo, concorrência tal, contratos administrativos para manutenção preventiva e corretiva das unidades de ensino e demais próprios da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Inviabilidade jurídica de concessão de reajuste a contratos prorrogados sem qualquer ressalva quanto ao preço ou já reajustados. Aí a gente tem aqui o parecer, né? Se no momento da prorrogação do contrato a empresa ratifica sua proposta sem qualquer ressalva quanto ao preço, não pode posteriormente pleitear reajuste em virtude da ocorrência da preclusão. É preciso ter em mente que a renovação da proposta, sem qualquer ressalva quanto a valores, influi, quiçá decisivamente, no juízo de conveniência e oportunidade da prorrogação. E aqui eu pulo para o 4 para a gente ganhar um pouquinho de tempo para a parte que nos interessa. Parecer pela inviabilidade jurídica de concessão de reajuste a contratos prorrogados
sem qualquer ressalva quanto ao preço ou em relação a períodos compreendidos em aditivos já contemplados por reajuste. E aí o parecer continua dizendo, no item 13, observa-se ainda que por meio do segundo, quarto e quinto aditivo, o contrato supra, que é o contrato aqui em análise, foi prorrogado, devidamente assinado pelas partes envolvidas, sem qualquer ressalva quanto ao preço estabelecido no parágrafo único. E aí, em função desse entendimento, o órgão negou o pagamento do reajuste. Por quê? Porque durante a execução do contrato foram celebrados aditivos de ajuste de escopo, de prorrogação de prazo, e o órgão alega que como a empresa não ressalvou, não reivindicou e não ressalvou o direito ao pagamento dos reajustes contratuais que já estavam previstos no contrato. Veja só, o direito já estava previsto no contrato, não era nem algo extracontratual, já estava lá, mas o órgão não vinha pagando. Mas como durante o contrato foram feitos aditivos que tratavam de outros assuntos, mas não se tratou do reajuste e não se deixou ressalvado que o reajuste ainda deveria ser recebido, o órgão entendeu que agora não era devido mais nada, porque quem cala consente. No popular, né? E transplantando essa lógica bem para o popular, é dizer isso, quem cala consente. Se você não disse nada, é porque você não tem mais nada a pedir. Contudo, o que acontece? Por que eu me insurjo, e aliás não só eu, muita gente se insurge contra essa tese da aplicação contra a aplicação dessa tese da preclusão lógica? Primeiro porque o Código Civil, que se aplica aos contratos de empreitada, a parte geral se aplica aos contratos de empreitada, sejam eles públicos ou privados, estabelece o seguinte, nos seus artigos 111 e 114. Vejamos. Artigo 111. O silêncio importa anuência, concordância, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem. Ou seja, quando for usual daquela prática do silenciar, que aquele silêncio de fato significa uma concordância. E não for necessária a declaração de vontade expressa. E o artigo 114 do Código Civil diz o seguinte: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente, ou seja, tem-se que dar ao negócio jurídico que envolva algum tipo de renúncia ou possível renúncia, uma interpretação restritiva. Eu não posso achar que alguém renunciou mais do que estava renunciando se aquilo não estava escrito no contrato, aquilo não estava escrito no aditivo. Com base nisso, eu entendo que, primeiramente, com base nisso, eu entendo que a preclusão lógica, essa lógica, essa tese da preclusão lógica, não se aplica aos contratos de infraestrutura. Tanto é que a gente encontra decisões judiciais, e aqui eu vou citar uma para vocês, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que se diz exatamente isso. Olha só. Contrária àquela decisão, para a primeira decisão que eu mostrei para vocês do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Vejam só, apelação civil, direito administrativo, ação de cobrança, contrato administrativo, preliminares, ilegitimidade ativa, tal, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, reajustamento, previsão contratual, assinatura de aditivo, renúncia tácita, inocorrência. Tá? Vamos pular aqui para o item 2. O reajustamento é instrumento para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos administrativos aplicável em situações previsíveis, alea ordinária, e nos casos em que for possível estabelecer um indexador fixo de atualização, cuja disciplina legal pode ser extraída dos artigos tais e tais do ordenamento jurídico. Diferentemente da repactuação, o reajustamento pode ser formalizado por apostilamento,
conforme está previsto no artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666. E sua implementação não exige atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a administração detém condições de prever o aumento da despesa e avaliar a vantajosidade na prorrogação do contrato. E aí, destaca aqui para essa parte em negrito, onde se diz que, à luz do princípio da boa-fé, não há que se falar em renúncia tácita ou preclusão lógica do direito ao reajustamento de preços do contrato se, pela análise das cláusulas contratuais, ele ressai como obrigação atribuível ao ente público, sem a exigência de qualquer participação do particular para sua implementação. Apelação conhecida e na extensão não provida, ou seja, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decidindo de maneira contrária ao que disse o Tribunal de Justiça de São Paulo, e essa decisão mais recente, 2018, né? Qual prevalece? Prevalece, em São Paulo, prevalece o Tribunal de Justiça de São Paulo, no Distrito Federal, o Distrito Federal. O unificador dessa divergência de jurisprudência, dessa divergência de decisões, né? Dessa dissonância, é o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Tem atuação nacional e tem uma de suas funções é justamente unificar a jurisprudência, tá? E esse assunto ainda não aportou, não chegou lá no STJ, tá? Para ser pacificado. Então, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer é, mesmo que a sua empresa, você tenha assinado um aditivo em que não tenha contido cláusula de quitação, você apresentou um pleito, seja ele qual for, e esse pleito foi negado com base no argumento da preclusão lógica, você ainda pode discutir esse assunto judicialmente, porque existe jurisprudência que dá amparo a essa discussão, tá? A essa reivindicação. A causa não está perdida, você pode judicializar o problema. Lógico, vai demorar, vai ter todos os trâmites e custos de uma ação judicial, mas o direito ele ainda é bom, muito bom no meu entender, e ele deve sim ser discutido judicialmente, tá? Porém, mais importante do que isso é você saber fazer uma administração contratual bem feita, que é evitar esse tipo de risco, esse tipo de discussão, como? Justamente no momento de celebração de um aditivo, ficando atento para colocar no aditivo todas as ressalvas de todos os assuntos que ainda possam vir a ser discutidos entre as partes. Um reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de extensão de prazo, aumento de indireto, improdutividade de mão de obra ou de equipamentos, o que seja, ou mesmo uma cláusula genérica dizendo que a celebração deste aditivo não significa não implica na renúncia tácita e na preclusão lógica de outros direitos que o contratado tenha a reivindicar decorrentes de fatos acontecidos até a presente data, os quais poderão ser ainda apresentados para avaliação, seja administrativamente ou judicialmente, tá? É uma frasezinha de duas linhas, 3 linhas, que vai evitar muita dor de cabeça. É uma frase que vai servir de vacina para o seu contrato contra essas negativas, no meu entender, absurdas de pagamento de pleitos com base no Instituto da Preclusão Lógica. Tá? São algumas palavras que podem valer milhões de reais e vão te deixar com a porta aberta, com o sinal verde ainda aceso, para que você possa ingressar com discussões de reequilíbrio econômico-financeiro administrativamente, sem que você corra o risco de defrontar, de bater com a testa na parede dessa primeira barreira de entrada para a discussão, que impede até mesmo a discussão do mérito. Veja que quando a administração pública tira do bolso, da manga,
a carta da preclusão lógica, ela sequer avalia o mérito do que você está pedindo, se você teria direito mesmo, se aquilo é justo ou não. Ela simplesmente diz o seguinte: como você não tratou disso em nenhum dos aditivos e foram celebrados aditivos, tudo que disser respeito aos fatos ocorridos do aditivo para trás, eu não vou mais te pagar. Portanto, fique muito atento para não enfrentar esse tipo de problema no seu contrato. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.